Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a este canal, o Sundara Vedanta. Eu sou a Sundara Dasa, estou aqui hoje para continuar a nossa playlist sobre as histórias do Mahabharata. Sim, é o Mahabharata completo. Este é o vídeo número 2. Se você não assistiu ao primeiro vídeo, corre lá na playlist e assista imediatamente. Na história de hoje, nós vamos ver como um jovem guerreiro que recebeu a essência do Dharma dos próprios semideuses e foi discípulo da suprema personalidade de Deus, torna-se o pilar da dinastia Kuru. Fique comigo, a história já vai começar. Vocês lembram-se de como a história anterior terminava? Com Maharaj Shantanu tendo conhecido Ganga, ela colocando todos os filhos que nasciam dele no rio, e finalmente indo embora levando o oitavo filho. Pois bem, a nossa história de hoje começa 16 anos após esses eventos. Maharaj Shantanu vivia no palácio cuidando do reino, porém ele estava com o coração definitivamente partido. Ainda assim, ele era um bom rei, ele cuidava de todos os afazeres do reino, e as pessoas do reino, os súditos, o consideravam um bom rei. Mas ele não era alegre, ele vivia dentro de uma tristeza sem fim, porque a sua amada Ganga havia lhe abandonado. Ele também havia perdido seus 8 filhos, incluindo seu primogênito. E ele, assim, tinha muitas dúvidas sobre o futuro. Embora ele continuasse no seu dia a dia, cumprindo adequadamente com todas as suas obrigações, ele era uma pessoa que vivia uma vida muito vazia. A única coisa que ainda lhe alentava um pouco era o fato de caçar, principalmente ali nas margens do Ganges, porque fora ali que um dia havia conhecido Ganga, o amor da sua vida, a pessoa com quem ele nutria até hoje, 16 anos depois, uma paixão irrefreada. E foi ali um dia, após esse período de 16 anos, que ele estava caçando nas margens do Ganges, quando algo absolutamente impossível aconteceu diante de seus olhos. Simplesmente o rio Ganges parou de fluir completamente. Um rio que há poucos instantes atrás fluía caudalosamente, um grande rio que é o rio Ganges, agora estava completamente detido. O leito do rio estava se tornando seco. Isso deixou Maharaj Shantanu completamente impressionado. O que estava acontecendo ali? Quem era incapaz de fazer com que o rio Ganges parasse de fluir? O que estava acontecendo? Como um kshatriya, era o dever dele responder por tudo o que acontecesse no reino. Então, sentindo-se como protetor de todos, ele decide heroicamente subir as margens do Ganges em direção à cabeceira do rio para ver o que estava acontecendo. E, para o seu espanto, ele descobre uma barragem de flechas místicas que impedia o rio de correr ou por baixo ou por cima. O rio não conseguia transpor aquela barreira. Nem entre as flechas, nenhuma só gota d'água passava. Eu estava completamente detido atrás daquela barragem de flechas. Isso deixou ele completamente aturdido, completamente espantado. Mas não parou por aí. Subitamente ele percebe que não está mais sozinho. Ele olha para o lado e vê Ganga, a sua amada Ganga, de pé, lhe sorrindo docemente. Maharaj Shantanu ficou completamente maravilhado, os olhos cheios de lágrimas, o coração batendo muito forte. Ele pensa, Ganga deve ter me perdoado, ela está aqui agora. E se dirige a ela, Ganga, você voltou para mim, finalmente você me perdoou, vamos poder voltar ao reino, viver como rei e rainha aqui em Hastinapura e desfrutar momentos muito felizes. Meu coração se alegra completamente que você tenha voltado para mim. No entanto, Ganga olha para Maharaj Shantanu com uma expressão de lástima nos olhos e diz para ele, tudo isso está no passado.
Quando o sol se põe, você não pode pedir que ele volte para viver o mesmo dia novamente. Quando o sol volta, ele volta com um único propósito, de iniciar um novo dia. Então, deixa tudo isso de lado. Deixa eu lhe dizer qual a verdadeira razão de eu ter vindo. Você observou que o rio parou de fluir? Maharaj Shantanu diz: sim, eu fiquei totalmente aturdido. O que foi capaz de deter o rio se o meu amor por ti não consegue lhe deter aqui? Naquele momento, um ruído ensurdecedor se faz presente. O rio foi liberado e ele volta com toda a fúria, invadindo o leito, arrastando tudo à sua frente. Com grande ímpeto, o rio Ganges voltou a fluir. Ele foi completamente liberado daquela barragem de flechas que Maharaj Shantanu havia visto. E nesse exato momento, um rapazinho, um jovem rapaz, muito belo, aparece e abraça Ganga. Mamãe, mamãe, consegui novamente. Eu consegui deter o rio. E Ganga abraça o menino e diz: sim, Devavrata, venha conhecer teu pai. Maharaj, este é teu filho, Devavrata. Saúda o teu pai. Shantanu, muito feliz, abraça o seu filho, Devavrata. Ele fica muito alegre. E Ganga lhe diz: Maharaj, este teu filho, ele foi treinado por grandes personalidades durante todo esse tempo que ele esteve comigo nos planetas celestiais. Deixe-me falar quem foram os professores dele. Primeiro, com Vasistha Muni, ele aprendeu todos os Vedas e os Vedangas. Também com Brihaspati, o sacerdote dos semideuses, ele aprendeu o Dandaniti, que é a ciência da política e da ética. Então ele é completamente treinado nesses assuntos. Além disso, com Shukracharya, o sacerdote dos Asuras, ele aprendeu o Artha Shastra, que é a ciência da prosperidade e do avanço material. Também com Rishi Markandeya, ele aprendeu as histórias, os Puranas, ele aprendeu os grandes feitos de personalidades elevadas que no passado conduziram a sua vida para o benefício de todos os seres. Também com Sanat Kumara, ele aprendeu a arte da libertação desse cativeiro material, a arte de moksha, a liberação espiritual. E, acima de tudo, ele aprendeu o Dhanurveda, que é a ciência militar, a ciência das armas, a ciência do arco e flecha, com a própria suprema personalidade de Deus, Parashurama. Embora Parashurama seja o inimigo dos kshatras, eu, como pedi muito, implorei a ele que eu o treinasse. E Parashurama fez essa concessão. Ele foi treinado pela suprema personalidade de Deus, e nenhum guerreiro pode superá-lo no campo de batalha. Ele conhece todos os segredos das formações militares, de como constituir um exército, de como fazer avanços, de como atacar, como defender, como usar todos os jastras, as armas poderosas que estão à disposição de um kshatriya. Ele aprendeu a usar todas essas armas e a contra-atacá-las também. Ele é um guerreiro insuperável e ele, assim treinado, ele está pronto para ser o grande pilar da dinastia Kuru. Leve esse herói para a casa dos heróis. Dizendo isso, Ganga se despede de seu filho, deixa ele com o pai, Maharaj Shantanu, e ela volta aos planetas celestiais, dizendo para Shantanu: agora sim cumpri minha missão, e você, nesta vida, nunca mais me verá. Maharaj Shantanu fica completamente aturdido com tudo aquilo que tinha acontecido. Ele novamente tem seu coração despedaçado pela partida de Ganga, mas agora ele tem seu filho, que ele leva para o palácio. E após alguns anos vivendo com Devavrata, parece que a alegria finalmente voltou ao seu coração. Ele não tinha Ganga, mas ele tinha um companheiro, o melhor companheiro de todos, que era Devavrata, completamente dedicado a seu pai, completamente versado em todos os assuntos do reino, pronto para assumir o reino assim que fosse o momento. E Maharaj Shantanu decide coroá-lo como príncipe herdeiro, ou Yuvaraja.
E assim, numa grande festa, onde ele convida todo o seu povo e todos os brahmanas eruditos para serem capazes de conduzir aquela cerimônia de coroação adequadamente, Maharaj Shantanu finalmente entrona a Devavrata como o príncipe herdeiro, como Yuvaraj. Sim, ele agora tinha uma vida completa, ele tinha um reino, ele tinha garantido a continuidade de seu reino. Porém, como todos nós sabemos, o destino sempre reserva provações que nem mesmo os deuses podem evitar. No próximo vídeo, nós vamos ver o voto terrível que Devavrata se submeteu. Fiquem comigo, continuem assistindo a playlist e até a próxima história.